E aí, galera, meu nome é Liz, eu sou professora de Física e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fenômenos ondulatórios. Nós temos 5 fenômenos principais e o primeiro é a reflexão. Reflexão é quando a tua onda ela vai incidir em algum meio, vai bater nesse meio e vai voltar para o mesmo meio de origem, ou seja, é um simples bate e volta. A onda vai, bate e volta para mim. Se for luz, você tem que entender que o raio incidente e o raio refletido precisa fazer o mesmo ângulo com a normal. A primeira imagem, a imagem da esquerda, mostra exatamente isso. O raio incidente tem o mesmo ângulo que o raio refletido, para respeitar as leis da reflexão. Mas vários vestibulares gostam bastante de reflexão em cordas, então, pelo amor de Deus, atentem-se se a posição da corda está fixa ou se está livre. A imagem do meio mostra uma corda com a extremidade fixa, ou seja, quando a onda incidir na corda e voltar refletida, ela volta com a fase invertida. Opa! O que é fase? Fase é só Cristo e vale, ou seja, se vocês prestarem atenção na imagem, a incidente está com a fase para cima. Quando ela bater e refletir, ela vem com a fase para baixo. Ela está defasada, ou seja, ela está numa outra fase. A última imagem, a imagem da direita, mostra uma onda na corda, só que com a extremidade livre, ou seja, quando a onda bater refletida, ela volta na mesma fase. Isso é reflexão, bate e volta. Aplicações no nosso dia a dia. Vocês conseguem ver reflexão em sonares, em radares, ultrassonografia, internet de fibra óptica. É muito comum e muito recorrente isso cair em vestibulares, mais questões teóricas, justamente por conta das aplicações. Vocês conseguem ver isso em filmes também, quando tem aquelas cenas com sonares e radares. A ultrassonografia na questão de exames médicos e internet de fibra óptica. Isso justifica o fato da internet ser mais cara, porque como eu utilizo fibras de vidro dentro do cabo para fazer várias reflexões, eu vou ter um gasto a mais. Se você for pensar na palavra-chave, pense em bate e volta para o mesmo meio. O próximo fenômeno que a gente vai abordar é o fenômeno da refração. Embora a palavra possa até ser semelhante com reflexão, é justamente o oposto. A refração, enquanto a reflexão a onda batia e voltava, a refração a onda vai, bate e passa. Ou seja, a refração é quando a onda consegue mudar o meio de propagação. Ela vai se propagar em outro meio. A primeira imagem mostra uma figura bem completa com raio incidente. Você tem a divisão do meio 1 e do meio 2. O raio incidente está no meio 1. O raio refletido está no meio 1, porque bateu e voltou para o mesmo meio. O raio refratado vai para o meio 2, ou seja, ele mudou o meio. Quando você muda o meio, você tem que se atentar que mudou a velocidade. Opa, temos uma dica aí. Velocidade de uma onda depende do meio. Mudou o meio, mudou a velocidade. Logo, mudou o tamanho da onda também. Isso explica porque em piscina, quando a piscina não vai afundando de acordo com como você vai andando, as ondas mudam ali de meio, porque vai mudando a profundidade da piscina. Isso já caiu e pode voltar a cair também. A imagem do meio é o sol, o horizonte, ou seja, toda a luz que você vê do sol não é uma luz original, é uma luz refratada, porque o sol está no vácuo, você está inserido no meio A, ou seja, a luz já é uma refração. Isso explica as diferentes colorações do sol. A última imagem é muito importante, questões de cordas. Vestibulares regionais gostam bastante de questões de corda. A primeira é de uma corda fina para uma corda grossa. Da fina para grossa, você pode perceber que o raio refletido, aliás, a onda refletida, ela volta com a fase invertida. Quando você vai da corda grossa para fina, a refletida não vem invertida, ela vem com a mesma fase. Decora assim, ó, do menos para o mais, inverte. Do mais para o menos, não inverte. O próximo fenômeno que nós vamos falar é o fenômeno da difração. Esse talvez seja o mais comum que você vê quase diariamente. Difração é quando a tua onda consegue contornar certos obstáculos. Nem todas as ondas conseguem fazer isso daí com tanta, digamos, com tanta precisão. Você consegue perceber isso na sua própria casa. Já percebeu que quando você está lá no seu quarto, seus pais ou alguém fala com você, você até ouve a pessoa, mas você não ouve tão nitidamente assim como você ouviria se a pessoa estivesse do teu lado? Isso acontece porque o som está difratando. Se eu puser a mão na frente da minha boca, vocês vão perceber uma diferença do meu som. Ele vai difratar, vocês não vão conseguir ouvir tão bem. Ou seja, a difração é quando a onda consegue contornar, mas não é toda a onda que contorna. A primeira figura mostra uma onda plana, contornando esse pequeno frestinho, esse obstáculo, e ela sai em onda semicircular. Isso é um clássico. Mas a segunda figura que você consegue perceber que nem toda onda difrata tão bem assim. Você já conseguiu ouvir outra pessoa em outra sala, em outro cômodo da tua casa, não é verdade? Mas você conseguiu ver essa pessoa através da parede? Não. Ou seja, o som difratou, mas a luz não. Então, difração, pense em contornar o obstáculo, mas lembra, nem toda onda consegue difratar.
O próximo fenômeno que nós vamos falar é o fenômeno da interferência. Interferência, muitas pessoas pensam que é quando o sinal do celular cai ou quando o sinal está muito bom. Não é bem isso. Interferência é quando você tem duas ou mais ondas se encontrando. Você vai ter uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Uma interferência construtiva, pensa, construção, coisa boa. É quando duas ondas se encontram em mesma fase e se constroem. Interferência destrutiva, coisa ruim, estou perdendo. É quando vem fases opostas e elas acabam se destruindo. A primeira imagem mostra duas fases, duas cristas se encontrando. Perceba que elas se somaram formando uma crista só. A segunda imagem tem uma crista e um vale se encontrando, elas vão se anular. Mas cuidado, nem sempre se anula. Só vai se anular se tiver exatamente o mesmo tamanho. A dica para vocês é que após a interferência, mano, segue o baile. Nada para, nada, elas não ficam ali na interferência para sempre. Elas vão se encontrar e depois vão seguir um caminho normal. O erro é pensar que a interferência ocorre e fica ali. Não. Teve um encontro e depois seguiu normal. Então você não tem uma perda ou você não tem um ganho que vai durar para sempre. Aquilo é momentâneo, ou seja, se você ouvir dois sons que estão fazendo uma interferência construtiva, tu até ouve um som mais forte, mas é momentâneo, não vai durar para sempre. Isso depende do ponto que você está. Então lembra, o encontro é momentâneo. O último fenômeno, talvez o fenômeno também bastante utilizado, e se você usa óculos, você faz esse fenômeno o tempo todo, é a polarização. Cuidado, polarização só acontece com ondas transversais, ou seja, luz e todas as ondas eletromagnéticas. Ondas na cordas também podem ser polarizadas. O som não pode ser polarizado, não caia nessa pegadinha. O que é polarização, pelo amor de God? Polarização é quando você consegue direcionar a onda. Você tem uma onda com várias direções e você consegue definir exatamente a direção que você quer. A primeira imagem, você consegue ver um feixe de luz. Essa luz, ela tem várias direções. O primeiro polarizador, ele está totalmente vertical. Quando a luz passar por esse polarizador, ela sai só na vertical. Ou seja, a polarização é definir a direção da onda. Onde é que você consegue ver polarização? As lentes são polarizadores. Insufilme de carro é um polarizador. Já ouviu falar de insufilme 70%? Significa que apenas 30% da luz consegue passar. Ou seja, eu filtrei 70%. Polarizar é escolher a direção. Não consegue fazer com som, mas consegue fazer com a luz. Tudo bom? Essa foi a aula de hoje, espero ter ajudado.